aqui, para a glória e honra do nome do Senhor, eu queria pedir a você, mais uma vez, para fazer uma oração diferenciada nessa hora. Pediria a você para colocar a mão nos seus ouvidos. Pedir ao Senhor, toque os meus ouvidos nesta noite, Senhor, eu quero te ouvir. Repete comigo. Toque os meus ouvidos nesta noite, Senhor. Eu quero te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Deus, que cada um possa nesta noite ouvir a tua palavra e que o Espírito Santo seja aquele que venha ministrar em nossas vidas, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Amém. Amém? Podeis sentar, queridos. Nós vamos falar sobre o plano perfeito de Deus. Deus, o precursor da família. Talvez eu não esteja pronunciando essa palavra certa. Precursor da família. Mas dá para entender, né? Que Ele é o único que foi capaz de criar uma coisa tão maravilhosa, tão linda, tão tremenda, tão bem conectada, tão eterna como a família. Amém? Para dar início a essa palavra, gostaria de ler para você Gênesis capítulo 6, alguns versículos. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Se você não quiser abrir, não precisa, é só ouvir. Hoje você tem que estar disposto a ouvir. Amém? Então, nós vamos falar sobre a família. Então, o primeiro texto é sobre Noé. Diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Pesou-lhe o coração. E diz o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de ter havê-lo feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque cada carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra expiará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher, as mulheres de teus filhos contigo. Amém? Eis a família, né? Deus escolheu a família de Noé para dar início a uma nova geração. Nós conhecemos bem a história, né? Que Deus, quando criou o homem, colocou-o num jardim e disse para ele que ele podia cuidar daquele jardim, criar ali a sua família. Disse para a mulher que eles iam multiplicar e encher a terra. Imagina essa terra cheia de servos santos, filhos santos, famílias santas. Era esse o sonho de Deus. Mas Deus, da sua infinita sabedoria, Ele tinha criado um ser totalmente dependente dele, e ele sabia que aquele ser era muito frágil, que precisaria um cuidado especial. Mas como Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele não queria um ser como o anjo, que faz tudo o que Ele quer. Ele queria um ser que o adorasse de todo o coração, de todo o amor, de toda a alma.
E Deus queria preparar este homem para que ele fosse herdeiro de uma coisa maior, que ele fosse gerar uma geração eterna, uma geração de filhos santos, mas não na santidade da terra, mas na santidade do céu, na santidade de Deus. Nós sabemos que Deus soprou no homem o seu hálito, seu próprio fôlego. Foi ali colocado algo de Deus, o Espírito na vida do homem, que saiu do próprio Deus. Quando Deus fez o homem, Deus falou: vou criar o homem à minha imagem e à minha semelhança. Falou para Jesus e para aqueles que estavam do seu lado: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo estavam juntos na criação. Amém? Precisamos crer nessa palavra. Estão ensinando na escola as crianças aí, né, que o homem veio do macaco. Que nós viemos do macaco, fomos transformando até virar o ser humano. Mas é a mentira mais deslavada que já foi, né? Já foi desfeita essa palavra que muitos ainda acreditam porque não querem crer no Deus da criação. Mas Deus fez algo muito maior do que criar o homem. Deus criou ali a família. Deus poderia ter feito muitos homenzinhos de barro. Deus poderia ter feito milhões e milhões e milhares de homenzinhos de barro. E Deus poderia ter soprado, porque Ele tem a eternidade sem conta. Ele não precisa de tempo. Ele poderia ter feito milhões de bonequinhos independentes, tipo robozinho mesmo, né? Mas Ele preferiu fazer do ser humano aquele que viesse participar da sua criação. Privilégio este, que ninguém tem, nem os anjos. Privilégio esse que nem os animais têm. Embora os animais procriam, têm os seus filhotinhos, mas não têm a sua família. Logo depois, os animais descartam seus filhotinhos. Cada um vai cuidar de si. O homem não. Um pai, uma mãe, que tem consciência, jamais abandona os seus filhos. É por isso que o ser é criado, gerado dentro de um laboratório maravilhoso, feito por Deus, dentro do ventre da mulher. E pela misericórdia de Deus também, a mulher não gera sozinha. Imagina se a mulher gerasse um filho sozinha. Ela já gosta de ser tão grande, aí ela ia dominar o homem de vez. Estão querendo dominar os homens, né? Mas, meu irmão, nem homem nem mulher é maior do que o outro. Todos são iguais. Assim como Deus deu a capacidade da mulher de gerar o seu filho, ela precisa do marido para germinar o seu ventre. Sem o homem, a mulher não pode gerar filhos. Mesmo lá no laboratório, viu, irmãos? Tem muita gente fazendo aí inseminações, né? Dizem, sou criação independente. Isso não existe não, irmãos. Aquele serzinho veio de um ser humano. E se alguma coisa passar disto, será aberração. Não vem de Deus. Nós temos que ter muito cuidado nesse tempo que nós estamos vivendo. O Senhor deu toda uma direção para nós. Em João capítulo 14, verso 6, o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisamos estar bem pertinho do Senhor. Precisamos ir ao Senhor para termos a sua presença, para termos o seu Espírito Santo,
para que Ele venha falar conosco, porque nós fomos criados para uma coisa muito maior do que apenas gerar filhos, do que apenas viver esse mundo de sofrimento, de lutar pela vida, ter que trabalhar, de suar a camisa, ter sustento do seu filho, preocupar com a escola do seu filho, com o futuro do seu filho. Temos algo muito maior que isso. E a palavra de Deus, irmãos, se a gente pudesse viver a palavra de Deus profundamente, se a gente deixasse de olhar um pouquinho para nós mesmos, eu sou tão bonzinho, sou tão bonitinho, sou tão direitinho, sou tão linda, sou tão maravilhosa, eu faço e aconteço. Se eu deixasse isso de lado, pudesse olhar para a profundidade desta palavra e alcançar lá dentro toda a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, diz o Senhor. Deixar de ser escravo de si mesmo, deixar de ser escravo do mundo, deixar de ser escravo das preocupações. Eu creio que cada cabelinho branco desse da minha cabeça aqui conta uma história de preocupação. Se eu tivesse preocupado menos, talvez meus cabelinhos não estariam tão brancos. Não sei se isso é verdade, mas muitas pessoas falam: essa preocupação está deixando meus cabelos brancos. Mas sabemos que o estresse, o cansaço, as preocupações nos desgastam a cada dia. E principalmente o pecado, a opressão. As preocupações, irmãos, elas nos levam a dormir menos, a pensar o que vamos comer amanhã, o que vamos vestir amanhã, sendo que o Senhor falou: não preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia ser um mal. Esta noite eu estava pensando, nesta manhã, quando eu estava pensando nesta palavra, eu estava pensando sobre a minha vida e a vida do Miguel. Miguel, irmão, trabalhou uma vida. Eu digo uma vida, porque foram quase 50 anos, para conseguirmos aquela casa que nós moramos ontem. Se fizermos a conta, acho que pagamos aquela casa umas 3 vezes. O tempo que a gente levou para pagar aquela casa, tudo que investimos naquela casa, e é a única coisa de bens que nós temos. Toda uma vida. E eu ainda digo a você que todo o trabalho do Miguel não foi suficiente. Teve que haver um milagre no meio do caminho para que a gente não perdesse a nossa casa. Porque o nosso alvo era a nossa casa. O nosso alvo, o nosso trabalho, o nosso investimento era a nossa casa. A gente queria a nossa casa. Enquanto nós não desistimos, pensar assim: Senhor, não tem mais jeito. Começamos a confiar: agora são milagres, são milagres, são milagres, são milagres, são milagres. E o milagre aconteceu. Conseguimos pagar a casa, quitar a casa. Mas foi preciso muita fé. Eu olhava para o céu e dizia: agora não tem mais jeito não, Jesus. Agora não tem mais jeito. Mandavam cartas para nos despejar da nossa casa, que a gente já havia pago. Os bancos fizeram tanta confusão, tantos bancos faliram no meio desse caminho, e roubaram tanto, que nós quase perdemos nossa casa, e muita gente perdeu, e muita gente ainda, dessa mesma época nossa, enrolado. E se nós não tivéssemos confiado no nosso Deus? Miguel hoje ganha um salário de aposentado
de um eletricista. É um salário médio, não é um grande salário, não é um salário mínimo, mas é um salário médio. Se eu estivesse criando meus filhos hoje eu não conseguiria criar todos os meus 8 filhos. Até nisso o Senhor teve misericórdia. Consegui criar os meus filhos, né, um pouco antes de tudo isso que está acontecendo aí, meus irmãos. Essa modernidade toda está trazendo muito conflito para as famílias. O meu filho vai para a escola. Meu Deus, meu filho não pode estudar na escola estadual, não pode estudar na escola municipal. Meu filho tem que estudar na escola particular. Eu tenho advogado, para a glória de Deus, engenheiros, vários técnicos, professoras na minha família, os meus filhos, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. O Senhor me disse que eu ia contar aqui um testemunho, mas eu estava pensando que testemunho seria, não pensei que fosse esse. Deixa as preocupações de lado. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Irmão, essa palavra, pensa. A gente fala isso direto. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E no mais, responde para mim. No mais, ele tudo fará. Não é só fará, tudo. Eu aprendi a repetir para mim mesmo esse versículo, Senhor, meu pastor, que eu aprendi quando eu era criança, quando eu aceitei Jesus. Eu acho que foi o primeiro versículo que eu aprendi. Não, foi o segundo. O primeiro que eu aprendi é João 3,16. O Senhor é o meu pastor. E Ele sendo meu pastor, eu sendo ovelha dele, nada vai me faltar. Esta igreja linda, igreja formada de famílias, sempre pregamos a família neste lugar, é o nosso alvo principal, né? O nosso primeiro tema foi sobre a família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Foi o nosso primeiro tema. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Fala da família. Nós pregamos o culto doméstico, onde os pais ensinam a palavra de Deus para os seus filhos. E não é de boca para fora, de coração, de atos e de fé. Porque foi assim que eu e Miguel criamos nossa família. E eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler, e a gente lia muito sobre a Segunda Guerra, o que aconteceu com os irmãos, as perseguições, todo aquele holocausto que houve dos judeus, e a gente lia muito sobre os testemunhos das pessoas que sobreviveram, e pessoas que comeram durante muito tempo o milagre de Deus, um pão que às vezes o avião passava e jogava o pão, porque as pessoas estavam morrendo de fome. O avião de alguma ONG, alguma coisa que jogava o pão. E uma pessoa que conta que quando acabou tudo na casa dela, ela tinha um jardim. As flores tinham morrido tudo, as plantas tinham morrido tudo, mas ela cavou no chão. Tinha uma daquelas plantas que davam batatas. E por algum tempo eles sobreviveram com as batatas que davam nas raízes das plantinhas que morreram. Deus faz milagres em todo tempo.
Às vezes a pessoa está no hospital e a igreja está orando. E lá o médico dá um diagnóstico e fala que aqui tem assim, assado, tem que fazer, tem que acontecer. De repente, cadê a doença? Sumiu. Aí a pessoa fala, o médico estava enganado, não era nada disso não. Não era nada disso não. Mas não lembra que é um milagre. Um milagre. Deus fez um milagre. Deus está zelando pela sua vida. Deus está zelando pela sua casa. Deus está zelando pela sua família. Ele te conduz. Ele te ama. Ele não vai te abandonar. Ele quer o melhor para o seu povo. Em todo tempo, Deus está tendo cuidado de nós. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz o Senhor. Nós precisamos nos libertar das incredulidades. Precisamos nos libertar da visão do mundo. De vermos as coisas como as pessoas lá de fora veem. A nossa visão tem que ser diferente. A nossa visão é espiritual. A nossa visão é de algo maior. É de algo superior. Que mesmo se eu não tiver o que comer agora, eu sei que daqui a pouco eu terei. Porque o Senhor não vai deixar faltar. O Senhor não vai deixar faltar. Conheço muitos missionários que contavam de milagres que às vezes aconteciam com eles pela rua, pela estrada. O último ele me contava muitas histórias. Eu não tenho notícia dele há algum tempo, creio que pode estar até morto, porque ele já estava bem velhinho. Mas tem um que fala que ele pregava muito o evangelho, era um amigo da gente, que vivia com a gente, ia para o monte com o Miguel. E ele é mais ou menos da idade do Miguel. E ele disse assim que um dia ele estava caminhando, Deus mandou ele em determinado lugar, e ele não tinha dinheiro no bolso. E naquele tempo a gente andava muito a pé. Eram estradas longas para caminhar. Deus tinha mandado ele em determinado lugar e ele ia pelo caminho. E quando chegou o meio-dia, ele estava com muita fome. E ele clamou: Senhor, estou com muita fome. Providencia algo para mim, Senhor. Providencia algo para mim. Foi andando. De repente ele viu uma mina. E lá em Minas tem muitas dessas bicas que a gente encontra nas estradas de água mineral, aquela água especial. Tinha, né? Não sei se ainda tem, porque tem secado muitas águas, né? E ele disse que tomou aquela água. E o Senhor falou assim para ele, ó, esta água será o teu sustento. Glória a Deus. Ele tomou aquela água e foi andando, continuou andando e não sentiu mais fome, até chegar num determinado lugar aonde ele comeu. Ele disse que foi uma coisa incrível, como se ele tivesse acabado de alimentar. Coisa incrível mesmo. E essas coisas acontecem com aqueles que creem no poder de Deus. Creem no milagre. Você não precisa de ver a sua geladeira cheia, a sua mesa linda, maravilhosa. Entendeu? Se eu se orgulhar de tirar fotos e mandar igual nós fazemos. Não precisa disso. Porque o pouco com Deus será muito. Enquanto você está ali com sua mesa linda, tem um lá na frente que não tem nem um pão para comer. Ensina seus filhos a dar graça, sentar na mesa e agradecer pelo que come. Eu já ouvi muitos dos filhos, principalmente dos meus netos, dizer assim, ai, é isso? É só isso? Ai, eu não quero isso, eu quero aquilo. Ensina seus filhos o quanto é importante dar graças pelo alimento, pelas frutinhas que dão nas árvores, a importância daquelas frutas, por que elas foram colocadas ali. Dá uma aula de ciência para o seu filho, tira tempo para ele, mostra para ele que naquela fruta tem certas vitaminas, que lá na escola ensina, mas ele não presta atenção. Então, quando se chupa uma manga, quando se chupa uma laranja, cada uma dessas são importantes para a nossa saúde, para o nosso corpo.
foi o Criador que fez. Foi o Criador que fez para você se alimentar, para você ter a pele bonita, para você ser linda, maravilhosa como você é. E foram criadas muitas coisas. A Bíblia diz assim que Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo perfeito. Mas os homens inventaram muitas coisas. Aquilo que Deus criou é uma coisa. E aquilo que os homens inventaram é outra coisa. Entendeu? A invenção do homem, ela faz bem para a gente, muitas vezes. Mas não é sagrada, não é santa, não é maravilhosa, não veio das mãos de Deus, veio da sabedoria, do entendimento, que também veio de Deus. Sabedoria, entendimento para fazer boas coisas. E nem sempre aquilo que é bom, é bom para a gente, é bom para os outros. Diz que o homem que inventou a bomba atômica, ele se suicidou. Porque ele não sabia que aquilo ia ser para o mal, para matar gente. Então, as invenções dos homens para a destruição. Mas o poder de Deus é para a nossa construção. Devemos, irmãos, escolher o melhor. Para escolhermos o melhor, temos que escolher o Senhor. Temos que escolher o Senhor, não tem outro caminho. Não tem outro jeito. Você precisa andar nos caminhos do Senhor. Porque tudo que Ele fez é bom. Está lá em Gênesis, né? Tudo que o Senhor fez é bom. É de aproveito. Ele não fez nada que não fosse de proveito. Até o jiló, que muita gente não gosta, eu gosto de jiló. E tem muita vitamina. Tudo é bom. Tudo é de proveito para o homem. E como eu estava falando da família, a família é o bem mais precioso de Deus. Deus, quando sonhou a família, Ele sonhou com a igreja. Sonhou com a igreja. A igreja é uma família. Unida, juntas, são o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Deus criou família por amor. Cada ser humano Ele fez por amor. Mas o sonho maior de Deus estava lá na frente, que é a sua igreja. Esse presente que nós estamos vivendo hoje. A igreja do Senhor. E o futuro, que vai permanecer, é a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. A eternidade, que vai valer, é o corpo de Cristo, a família de Deus. Deus criou e amou você. É o amor perfeito, o amor de Deus. Não existe outro amor maior do que o grande amor de Deus para a família. Agora, o que é família de Deus? A família de Deus, como eu disse, acabei de dizer, é o corpo de Cristo, bem ajustado, bem ligado no Espírito Santo, que é a palavra de Deus. E para a família de Deus sobreviver, é preciso viver em espírito, em adoração, em oração e no partir do pão, diz a palavra. Em João 6, o Senhor fala que Ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida que desci do céu. Eu sou o pão e você precisa comer de mim, comer do meu pão, comer do meu corpo e do meu sangue, beber do meu sangue, para que você tenha vida e para que você faça parte desta família.
nesta noite, nós vamos ter o privilégio de fazer parte do mesmo pão. Jesus se colocou como pão na primeira ceia. Ele diz: eu sou o pão. Quem comer de mim jamais terá fome. Quem beber do meu sangue jamais terá sede. Muitos escandalizaram, dizer: Senhor, como vamos comer do teu corpo e beber do teu sangue? Se vocês não comerem de mim e não beberem de mim, não terão vida eterna. O que nós fazemos aqui é pela fé. Nós comemos e bebemos do Senhor pela fé, com o símbolo que é o vinho e o pão, símbolo do corpo de Cristo. E do sangue que foi derramado na cruz por nós. Precisamos fazer jus a todo esse trabalho de Deus, de trazer você à vida, de cuidar de você como bebezinho lá no ventre da sua mãe, trazer você para este mundo, cuidar de você, amar você, e você encontrar uma família. A Bíblia diz que o Senhor fala que até o solitário encontra uma família. Ninguém pode viver sem família. Às vezes nós vemos um adolescente, um jovem que cansa da família, briga com a família: vou fugir, e vai embora. Não quero mais essa família, desisto dessa família. Essa família é chata, essa família é enjoada, essa família me prende, essa família me sufoca, eu vou embora. E vai. Mas bem longe, ele acaba encontrando uma família que vai dar um pratinho de comida, que vai dar um refrigério, que vai dar às vezes até um abrigo, que vai ajudar ele, porque família, irmão, ama até o estrangeiro. Se alguém te bate a porta, está com fome, com frio, você sempre vai dar um jeito de acolher, de ajudar, de fazer alguma coisa, porque você sabe o que é um filho, o que é família. Sabe que lá longe tem uma mãe preocupada, tem um pai preocupado, tem alguém chorando por causa do seu filho. Eu não aguento mais andar pelas ruas, nem por 2 motivos. Um é porque eu vejo muita coisa que eu não aguento ver. E outra, minhas perninhas já que não são boas. Eu andei demais nessa minha vida. Mas se você andar por aí, pelas beiras dos caminhos, ou sair à noite, como eu já saí para ir no centro da cidade a evangelizar de madrugada, você vai ver coisas, irmãos, que você nunca viu. Que o seu filho, que você não vai querer que o seu filho veja. Prostituição, drogas, roubos, violência. Pessoas sem família, que abandonaram a família, que desprezada, sentindo lixo da rua, sentindo o último. E como ele se sente o último, ele quer fazer o outro sentir pior que ele. E agride, e rouba, e mata, e destrói. Crianças sendo geradas nesse ambiente, jogadas nas latas de lixo. Estou falando isso aqui, irmão, porque eu tenho certeza que as crianças que estão aqui hoje, elas não veem essas coisas. Porque elas estão lá, ó, no seu joguinho, nas suas redes sociais, nos seus amiguinhos, elas não veem o mal. Não é bom para o seu filho não ver o mal. Ele precisa ver um pouco do mal, não digo tudo, um pouco do mal, para ele saber o bem que ele tem. Nós estamos aqui hoje pela misericórdia de Deus. O Senhor deu a vida por você. Se eu contasse a minha história, das coisas que eu sei e das coisas que Deus me revelou, vocês não acreditariam. E eu não vou contar porque não vem o caso. Mas existem histórias mais escabrosas do que a minha.
como essa que eu acabei de contar, de criança sendo jogada na lata de lixo no meio da rua. Sendo que nós temos hoje todos os recursos para parar uma criança. Por que um ser humano faria uma coisa dessa? Não é outro, a não ser aquele que quer ver a sua família no lixo. Diabo e os seus adébitos. É esse o seu inimigo maior. Aquele que te tenta todo dia, que procura te destruir, quer fazer você pecar, quer fazer você desistir da sua família. Ah, minha esposa, não estou entendendo a minha esposa mais, vou embora, vou largar esta família. Não lembra que está lá os filhinhos, as crianças, que não tem nada a ver com as coisas que estão acontecendo. Ah, esse meu marido, ele já não me agrada, ele não faz as coisas que eu quero. Vou deixar esse marido. Está muito fácil arranjar outro por aí. Tem marido sobrando aí jogado fora. Queridos, esta é a família que Deus te deu. Esta é a igreja que Deus te deu. Será que você está merecendo melhor que esta? Você se acha tão grande assim? Eu fico pensando, quantas vezes eu tive vontade de desistir. E se eu tivesse parado no caminho, quantas bênçãos eu teria deixado de receber. E hoje eu não teria autoridade para falar com vocês. Não desista. Sempre lembra disso. O Senhor fez a família. E é Ele que te dá força todo dia para caminhar, para se sustentar, para te ajudar, para te amar, para te conduzir. Não deixe o inimigo te roubar. Não deixe. Diga para ele: na minha família você não toca, eu sou do Senhor. Primeira briga que o Mar Miguel tivemos, ele falou: eu vou embora. Disse: Miguel, pensa, eu não casei para desistir, não. Eu sabia que casamento é luta. Todo mundo sabe que casamento é luta, pois os pais, a primeira coisa que os pais falam com a gente: você quer casar mesmo? Casamento é luta. Ah, eu quero ser feliz, quero deitar na rede, quero ficar nas praias. Isso, irmãos, é para quem não conhece Jesus, tá? Você conhece. O amor. O que é que diz sobre o amor lá na palavra? Me fugiu o texto agora, do texto do amor. O amor é sofredor. É a primeira palavra que está lá. Me diz aí qual é o texto. 1 Coríntios 13. A primeira palavra que vem lá: o amor é sofredor. No mundo, outra palavra, tereis aflições. Servo de Deus, isso para ti não é novidade. Você sabe. Mas quando você pisa nas pisadas do mestre, aquela palavra que o pastor falou, ele te carrega no colo. Ele não vai te deixar. Ele não vai permitir que o inimigo te toque. Os teus filhos, a tua esposa, o teu marido é precioso para Deus. Valorize a sua família. Família, irmão, não é só o marido e a mulher, não. Porque se fosse só o marido e a mulher, eu e o mais Miguel estávamos fritos. Estávamos sem família. Marido, mulher, filhos, tias, papai, mamãe, vovô, vovó, primos, irmãos. A coisa mais maravilhosa que existe é primos. Se os seus filhos têm primos, aproxima eles dos primos. Se eles não forem crentes, ensina seus filhos a evangelizar.
Eu já ouvi meus filhos evangelizando os primos. É maravilhoso família, irmão, contato, amor, aproximação. Quantas histórias o pastor tem sobre os primos? Família. E a família de Deus não é diferente. No dia 20, né? Dia 20 ou 19, que nós vamos estar reunidos. Dia 20, toda esta família estará reunida. Vocês vão ver que coisa gostosa. Que ambiente maravilhoso. Partir do pão, a comunhão. Leve um biscoito, leva bala, leva alguma coisa para você dar para alguém. Estou falando isso aqui de mim, tá, gente? Porque chegando lá você tem um chiclete, você tem uma bala, você tem um biscoito, você tem alguma coisa. Você vai compartilhar. E você vai se aproximar do seu irmão. Até mesmo daquele que você ainda não conhece. Não pensa nas redes sociais, no que você vai perder, seus joguinhos, não. Pensa que lá você vai ter um momento de lazer, vai viver coisa diferente, vai ter uma experiência com Deus. Estar com a família de Deus é uma experiência incrível que você não deve perder. Gostaria muito de poder continuar esta palavra. Mas eu vou deixar apenas o versículo em Provérbios, capítulo 14. Versículo 26, 27. Eu tinha separado muitos textos aqui, mas a palavra foi para outro lugar, outra direção. Não a direção que eu queria, mas a direção que o Senhor queria, amém? Provérbios capítulo 14, versículo 26 e 27 diz assim, ó. No temor do Senhor, há firme confiança. E ele será um refúgio para os seus filhos. Temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. É só você desviar do caminho ou virar para trás. Se você mudar de direção, estará caminhando para os lados da morte. Anda para frente, olha para o Senhor. A palavra diz, olhai para cima, porque é de lá que vem a sua redenção. Amém? Que nesta noite você possa participar do corpo de Cristo. Se alimentar dele, crescer e ser forte. Em nome de Jesus, não esqueça que a tua família e a nossa família e a família de Deus é o sonho de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Entrega a palavra para o pastor, que nós vamos ter a ceia hoje, né?